Era a madrugada de 10 de outubro de 2018. Carmo do Paranaíba, no interior de Minas Gerais, dormia tranquila sob um céu nublado. Uma cidade pequena, pouco mais de 30 mil habitantes, acostumada a fechar cedo as portas e acordar com o som dos galos. Mas, naquela noite, algo se movia nas sombras. Algo grande. Por volta das 2h30 da manhã, câmeras de segurança começaram a registrar o impossível. 3 veículos em comboio, todos sem placas, entrando silenciosamente pela Avenida Tancredo Neves, principal via da cidade. Dentro deles, homens fortemente armados. Fuzis, escopetas, pistolas, armamento de guerra. Eram membros de uma quadrilha especializada em ataques a bancos, parte do que a polícia chamava de Novo Cangaço. O alvo, 2 agências bancárias, uma do Banco do Brasil e outra do Sicoob, ambas localizadas no centro. O plano era rápido e preciso. Explosões simultâneas, cobertura de atiradores, bloqueio das saídas da cidade e retirada em menos de 15 minutos. Na base da polícia militar, distante apenas 2 quarteirões dos bancos, a madrugada seguia calma. O sargento Alexandre Ferreira revisava relatórios quando o silêncio foi rompido por uma sequência de detonações ensurdecedoras. Os vidros tremeram. O chão vibrou. Em segundos, a central de comunicações entrou em pânico. Explosão no centro! Explosão no Banco do Brasil! O relógio marcava 2h43. As primeiras viaturas seguiram, mas logo perceberam o perigo. As ruas de acesso estavam bloqueadas com carros incendiados, uma tática típica do Novo Cangaço. Em cada esquina, os criminosos haviam posicionado atiradores para impedir a aproximação. Rajadas de fuzil ecoaram pela madrugada. Enquanto isso, moradores acordavam assustados. Celulares começaram a filmar pelas janelas, registrando o som de tiros que pareciam não ter fim. As imagens mostrariam depois o que parecia um campo de guerra. Explosões, chamas e gritos, com os criminosos atirando em direção à delegacia e à base policial, tentando manter os agentes acuados. Parecia filme de ação, diria depois uma testemunha. Mas para os policiais daquela madrugada, era um inferno real. O tenente Rocha, comandante do policiamento noturno, organizou um ponto de contenção. Sem avanço direto, vamos cercar o perímetro e esperar reforço, ordenou pelo rádio, mas o reforço estava a mais de 40 minutos de distância. Carmo do Paranaíba era pequena, e as cidades vizinhas também tinham efetivos limitados. Do outro lado da cidade, moradores viam o clarão das explosões refletindo nas janelas. Os criminosos usavam explosivos industriais, capazes de destroçar cofres blindados e destruir a estrutura dos prédios. O som das detonações podia ser ouvido a quilômetros. Em meio ao caos, um dos veículos dos criminosos, uma Mitsubishi L200 prata, foi vista deixando o local em alta velocidade, com parte do grupo. Outro seguia logo atrás, rumo à saída para Patos de Minas. A cidade inteira ficou sem energia por instantes. Era o início de uma das madrugadas mais violentas da história recente do município. E enquanto a poeira das explosões ainda pairava no ar, o sargento Alexandre pegou o rádio e disse em voz firme: "Cap todas as viaturas. Carmo do Paranaíba está sob ataque." Quando a primeira equipe conseguiu se aproximar do centro, o cenário era de guerra. O Banco do Brasil estava parcialmente destruído, com o teto desabando e as portas de aço retorcidas. Em frente à agência, cápsulas de fuzil calibre 5,56 espalhadas pelo chão. Os criminosos tinham usado explosivos de alto poder, e o impacto havia destruído não só o cofre, mas também boa parte do prédio. A poucos metros dali, o Sicoob também ardia em chamas. A quadrilha havia dividido os homens em grupos, um para cada agência, outro para fazer a contenção. Pelas ruas, os pneus incendiados e os veículos atravessados bloqueavam qualquer tentativa de aproximação. 2 policiais tentaram abrir caminho pela lateral, mas foram recebidos por uma rajada de fuzil. Os tiros atingiram fachadas de casas e deixaram marcas de bala por toda a rua. Ninguém conseguia se aproximar sem arriscar a vida. Às 2h55, a polícia militar acionou o BOPE e o choque de Patos de Minas, enquanto o helicóptero da PM de Uberaba era mobilizado.
Mas o tempo jogava contra eles. O grupo criminoso agia rápido, com disciplina tática e comunicação via rádio. Tudo indicava que se tratava de uma das quadrilhas interestaduais que vinham aterrorizando o interior de Minas e Goiás. Enquanto os policiais tentavam conter os acessos, parte dos bandidos já deixava a cidade com o dinheiro roubado. 3 veículos seguiram por estradas vicinais, cada um tomando uma rota diferente. Testemunhas contariam depois que os criminosos usavam capuzes, coletes balísticos e armamento pesado, incluindo fuzis AR-15 e AK-47. Na fuga, um dos carros, a mesma L200 prata, acabou se chocando contra uma árvore na zona rural. Os bandidos abandonaram o veículo e seguiram a pé por um canavial, deixando para trás explosivos não detonados, munições e cédulas espalhadas pelo chão. As imagens gravadas pelos moradores logo viralizariam, mostrando o terror que a quadrilha havia deixado pelo caminho. Enquanto isso, no centro da cidade, o fogo começava a se apagar. Policiais ajudavam a retirar moradores das casas próximas às agências, temendo novas explosões. Parecia que o chão tremia, relatou uma idosa que vivia a poucos metros do banco. Ao amanhecer, Carmo do Paranaíba era uma cidade ferida. As fachadas destruídas, os vidros estilhaçados, o cheiro de pólvora no ar. Os moradores ainda tentavam entender o que havia acontecido e como um grupo tão bem armado pôde agir por tanto tempo sem ser impedido. A operação de busca começou logo ao nascer do sol. Equipes da PM, Polícia Civil e da Rocan de Patos de Minas formaram barreiras nas rodovias e varreram a zona rural em busca dos fugitivos. Mas a quadrilha conhecia o terreno, e o rastro que deixaram era frio e confuso, uma mistura de marcas de pneu, cédulas queimadas e silêncio. O ataque durou menos de 20 minutos, mas para quem viveu aquela noite, pareceu uma eternidade. Na rádio local, uma frase se repetia desde o amanhecer: Carmo do Paranaíba nunca mais será a mesma depois de hoje. O sol mal havia nascido quando as primeiras viaturas começaram a varrer as estradas vicinais ao redor de Carmo do Paranaíba. Os policiais da Rocan e da PM de Patos de Minas se dividiram em equipes de busca, enquanto drones e helicópteros sobrevoavam as plantações de cana e eucalipto. O objetivo era claro: interceptar os criminosos antes que cruzassem a divisa com Goiás. O sargento Vieira, um dos mais experientes da região, comandava uma das barreiras improvisadas na BR-354. Eles estão em 2 carros e uma caminhonete, informou o rádio. Todos armados até os dentes. Se cruzarem aqui, não deixem passar. Os policiais se posicionaram atrás das viaturas, fuzis em punho, corações acelerados. O silêncio da manhã era cortado apenas pelo som distante de helicópteros. Por volta das 8h40, um veículo suspeito surgiu na curva. Uma caminhonete branca, sem placas, coberta de barro. Confirma, sargento, pode ser um dos deles. O motorista, ao perceber a barreira, acelerou. Os policiais reagiram. O estampido dos tiros ecoou pela rodovia. O veículo perdeu o controle e rodou na pista, batendo no barranco. Quando os PM se aproximaram, encontraram apenas o banco do motorista ensanguentado. Os ocupantes haviam fugido para o mato. Eles conhecem o terreno, disse Vieira. Isso aqui foi planejado, cada rota, cada curva. Horas depois, uma equipe da PM de Rio Paranaíba localizou outro veículo abandonado, o Fiat Toro vermelho usado pelos criminosos. Dentro, mais de 300 cartuchos de fuzil, explosivos, coletes balísticos e uma sacola com cédulas queimadas. A perícia foi acionada e o local virou um campo de evidências. Enquanto isso, a população vivia sob tensão. As escolas suspenderam as aulas, o comércio fechou as portas e nas redes sociais circulavam áudios e vídeos com relatos desencontrados. Dizem que eles estão escondidos perto do rio. Tem helicópteros sobrevoando o bairro Alvorada. O exército chegou. A operação se expandiu para 3 municípios, com reforço da PMMG, Polícia Civil e BOPE. Cães farejadores e equipes do GER, Grupo Especializado em Recobrimento, entraram na mata, seguindo rastros de pegadas e restos de comida. Na madrugada seguinte, um confronto estourou em uma fazenda a 30 quilômetros da cidade.
2 criminosos foram mortos e um policial ficou ferido. As imagens dos fuzis apreendidos impressionaram até os veteranos. AK-47, FAL, AR-15 e munições de uso restrito. A quadrilha tinha poder de fogo comparável ao de uma força militar. Apesar das baixas, a maioria do grupo conseguiu escapar. A investigação revelaria depois que o ataque fazia parte de uma série coordenada por uma facção interestadual, responsável por outros assaltos violentos em Minas, Goiás e Bahia. Na delegacia regional, o delegado responsável resumiu: esses ataques são a nova face do cangaço. Mudaram as armas, mudaram os carros, mas a lógica é a mesma: dominar pelo medo. Enquanto as forças de segurança desmontavam o cerco, a sensação em Carmo do Paranaíba era de vulnerabilidade. O terror da madrugada ainda ecoava nas ruas, nas paredes marcadas de bala e na memória de quem sobreviveu. O sol ainda nem havia nascido quando o som dos helicópteros rompeu o silêncio de Carmo do Paranaíba. O ar cheirava a pólvora e medo. As ruas estavam desertas, com marcas de tiros nas fachadas e carros queimados diante do banco. A poeira ainda não tinha assentado, literalmente. Do alto, as aeronaves da polícia militar rastreavam o rastro dos criminosos pelas estradas de terra que cortavam o interior de Minas. Eram caminhos estreitos, entre plantações e pastos, conhecidos apenas por moradores e, aparentemente, pelos assaltantes também. O tenente Rocha, do BOPE mineiro, observava o mapa digital na tela do helicóptero. Eles seguiram para o norte. Devem tentar atravessar para o Triângulo Mineiro antes do amanhecer. O piloto assentiu. Ou podem se esconder nos sítios da região. Aqui tem muita estrada sem saída. No chão, as viaturas táticas da PM e da Polícia Rodoviária formavam um cerco improvisado. Cada fazenda, cada estrada vicinal estava sendo varrida. Mas os criminosos haviam planejado tudo com precisão. Encontramos pregos e miguelitos espalhados nas saídas da cidade, relatou um policial. Eles queriam atrasar as viaturas. E conseguiram, respondeu Rocha. Mas ninguém some assim. Eles ainda estão aqui. A caçada seguiu noite adentro. Nas bordas do município, o silêncio era cortado apenas pelos motores das viaturas e o zunido dos drones sobrevoando os canaviais. Um grupo de policiais encontrou uma caminhonete abandonada, motor ainda quente. Dentro, mochilas vazias e cartuchos deflagrados. Eles mudaram de veículo, disse um sargento, examinando o chão. 3, talvez 4 carros fugiram por aqui. Esses caras são ex-militares, comentou outro. Olha a formação dos tiros, a precisão, não é amador. Enquanto isso, no quartel da cidade vizinha, os investigadores começavam a traçar o perfil do ataque. Era a mesma assinatura de outros assaltos no Novo Cangaço, um tipo de crime que mesclava estratégia militar, armamento pesado e brutalidade psicológica. Eles sabiam o horário da troca de turno no banco, explicou o delegado regional. Sabiam quantos vigilantes havia, até a frequência do rádio da polícia local. Isso não é coincidência, é informação de dentro. O cerco se fechava. A polícia já havia isolado uma área de mais de 30 quilômetros quadrados. Helicópteros sobrevoavam as matas e equipes da Rocan faziam patrulhas a pé pelas trilhas de terra batida. Às 6h32, uma das equipes encontrou algo. Central aqui, unidade 41. Temos sinal de fumaça próximo à fazenda Santa Clara. Solicito apoio imediato. O rádio explodiu em estática. O coração de Rocha acelerou. Todas as unidades, convergir para o ponto da fazenda. Repetindo, convergir. As viaturas avançaram em fila pelas estradas lamacentas, sirenes desligadas. O amanhecer começava a atingir o céu e a neblina tornava tudo mais tenso. Ao chegarem, o cenário era de guerra. Um carro em chamas, estilhaços pelo chão e o que pareciam ser sacos de dinheiro rasgados pelo fogo. Não tem corpos, disse o sargento olhando ao redor. Rocha cerrou os punhos. Eles queimaram o que não podiam carregar, e o resto levou o vento. Mas entre as cinzas um detalhe mudou tudo. Uma carteira de couro, chamuscada, com um distintivo metálico dentro. Isso aqui é de um policial, disse Rocha, surpreso. Do lado, o nome gravado, Capitão Mendes,
PMMG. O silêncio que se seguiu foi pesado. Um policial que já estava entre eles, ou um refém que nunca foi reportado. Rocha respirou fundo. Agora isso não é mais só um assalto. É uma declaração de guerra. O sol começava a romper o horizonte quando o tenente Almeida caminhou pelas ruas silenciosas de Carmo do Paranaíba. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar, misturado à fumaça dos veículos incendiados. A cidade, que horas antes havia sido tomada por rajadas de fuzil, agora se resumia a um eco distante, sirenes, soluços e o som metálico dos cartuchos sendo recolhidos do chão. Os muros do banco estavam crivados de balas. O cofre principal havia sido arrancado com explosivos de alta potência. Vidros estilhaçados, asfalto rachado e o silêncio que só chega depois do caos. Almeida se ajoelhou perto de uma viatura destruída. Sobre o banco, um colete perfurado. Era de um dos homens que ele havia enviado para conter o cerco. Um policial de 27 anos, pai recente, que não voltaria para casa. Ele respirou fundo. Quantas vezes já tinha visto aquilo? Quantas madrugadas passadas entre tiros e corpos, tentando conter o que parecia não ter fim? O rádio da viatura estalou. Central, operação encerrada, nenhum suspeito localizado. Veículos em fuga pela BR-354. Almeida pegou o microfone, voz rouca. Entendido, Central, perímetro seguro. A cidade está em ruínas, mas está viva. Enquanto observava os moradores saindo das casas, ainda atordoados, uma mulher se aproximou. Trazia o rosto coberto de fuligem e os olhos marejados. Tenente, por que eles fazem isso? Almeida demorou para responder. Porque o medo ainda é uma arma. E hoje, eles venceram mais uma batalha. Os repórteres começavam a chegar, câmeras tremendo, microfones apontados para o caos. Mas nenhum deles conseguiria traduzir o que realmente aconteceu ali. O cheiro de pólvora, o som dos disparos, o desespero de quem ficou preso dentro de casa. Essas memórias ficariam apenas com os que viveram e os que lutaram para manter a cidade de pé. Enquanto o dia clareava, a pequena Carmo do Paranaíba tentava entender o que havia acontecido. O tenente Almeida, exausto, caminhou até a viatura e olhou para o banco vazio ao lado. O parceiro havia sido levado ferido para o hospital. Ele ligou o motor devagar, olhando pelo retrovisor as ruas marcadas pelo medo. Mais uma madrugada terminava, e o silêncio voltava, pesado como chumbo. No fim, pensou, a gente nunca sabe quando o último plantão começa, só quando ele termina. O som do motor se perdeu na distância. Atrás dele, uma cidade destruída, mas viva. E um país que, noite após noite, ainda luta para entender por que o terror insiste em escolher cidades pequenas. Esta história foi inspirada em relatos e ocorrências reais de ataques a cidades pequenas por quadrilhas conhecidas como Novo Cangaço, mas não representa fatos verídicos nem pessoas reais. O objetivo é mostrar, com respeito e realismo, o impacto desses confrontos no interior do Brasil. Gostou da história? Deixe seu comentário dizendo o que achou. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar novos episódios do Última Patrulha. Seu apoio é o que mantém essa história viva.